Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Ligado em Saúde e hoje o nosso assunto vai ser sobre saúde bucal. E quem está aqui para tirar todas as dúvidas sobre o assunto é o Dr. Alexandre Mota, que ele é cirurgião dentista, né, doutor Isso Alexandre? mesmo. Vou primeiro me apresentar, eu sou o Dr. Alexandre Mota. Eu estou formado em cirurgião dentista, na verdade, há quase 7 anos. Sou especialista em dentística restauradora e também estou me especializando agora em implantodontia. A gente realmente vai falar sobre saúde bucal, sobre assuntos muito pertinentes e importantes sobre isso, para que o público, de maneira em geral, não só o público, como também os cirurgiões da área, quem atua na área, fique ciente do que está acontecendo e como se proteger ou então se prevenir de muitos problemas que tem por aí. Ok. Doutor, quais são os problemas mais comuns assim em relação à saúde bucal? Olha, eu digo que isso depende muito do momento que a gente vive. No caso, antigamente, não na minha época, né, porque eu me formei faz, digamos, pouco tempo. Eu digo que eu ainda sou uma criança na odontologia, 7 anos, eu acho que ainda é uma criança, digamos. Tenho bastante experiência, graças a Deus, porque a gente busca por isso. Conhecimentos, que é muito Com importante, certeza. né? Experiência, conhecimento, tanto na prática quanto na teoria. Mas eu digo que 30, 20 anos atrás, o maior problema na odontologia era a dor física do nosso paciente. O paciente chegava na clínica odontológica sentindo dores de dente, ou então o dente incomodando, não precisa ser aquela dor extrema, mas qualquer dorzinha, então qualquer dentinho preto, pontinho preto, qualquer coisa assim anormal, o nosso paciente ia ao dentista procurando esse dentista com dor física e esse dentista resolvia essa dor física com uma extração. E isso, hoje em dia, Já nos era uma traz. cultura, né, doutor, dos Sim. nossos O ancestrais, que a gente dos não nossos acha, avós, que a gente não acha né? comum, nosso pai, nosso Uhum, avô usar dentadura, e isso é totalmente errado. Isso não é comum. Até porque se a gente exatamente. for coletar ossos da antiguidade, os dentes ainda estão lá. Então isso nos diz que o nosso dente é muito resistente. Então tem alguma coisa errada se ele está indo antes da gente ir. Se o dente está indo embora antes da gente ir, então tem alguma coisa errada. Então eu digo que antigamente a dor do nosso paciente era física, o paciente procurava a nossa clínica para remover o dente, ou então para remover alguma dor Exato. física. Hoje a dor do nosso paciente é mais psicológica, é uma dor de autoestima. É uma dor onde o paciente não consegue mastigar direito, não consegue se alimentar direito, ele não tem uma qualidade de vida excelente. Então isso acaba prejudicando muito o âmbito em geral da vida do nosso paciente. Então, a dor do nosso paciente hoje é uma dor mais de autoestima psicológica. Ai, doutor, eu não consigo sorrir direito, eu vou sorrir com a mão na boca, eu vou sorrir baixo, eu vou sorrir com. Eu nem vou sorrir, na verdade, eu não vou conseguir me expressar, porque aquilo ali me incomoda. E uma dor física, a gente toma um remédio e passa. Uma dor psicológica, ela continua e perpetua e pode trazer outras doenças muito mais graves, que sai do âmbito da boca, sai do âmbito da saúde bucal, como uma ansiedade, uma depressão, algo do tipo. Então, Interessante. hoje, a dor do nosso paciente, que a gente quer realmente tratar, é justamente essa falta de função, é justamente a cultura de extrair um dente, de tirar um dente. Se você machucou o seu pé, se você machucou o seu braço, você não vai no médico e fala, doutor, tá machucado, eu quero tirar meu braço. Você vai cuidar daquele braço. Então é a mesma coisa, a gente tem que fazer com o nosso órgão dental. O dente é um órgão. Então a gente tem que realmente prevenir, cuidar e manter ele ali o máximo que a gente puder. Porque se você tirar seu braço, você vai ter que usar uma prótese. E eu tenho certeza que você não quer usar uma prótese no lugar do braço, não faz muito sentido. E parece que não o nosso paciente da rede de clínicas dentistas do bairro, porque a gente vai mudando isso com o tempo, vai dando ar de prevenção, a gente vai ensinando e passando esse conhecimento para que o nosso paciente seja como um dentista, é quase um dentista. Eu brinco muito com o nosso paciente falando isso. Eu quero que o meu paciente saia da cadeira sabendo coisas que eu, como dentista, sei, para que ele não seja enganado lá fora, então para que ele fique mais ciente. Eu acho que conhecimento é poder. Se eu dou conhecimento para o meu paciente, ele vai entender como acontece todo o sistema da boca dele, da saúde bucal e da saúde em modo geral, e vai realmente conseguir se prevenir, se cuidar. É muito melhor você se prevenir do que você, de fato, remediar, no caso, tentar tratar. Então não tem que ser natural também,
você usar uma prótese Com dentária se você certeza pode não. recuperar um dente, né? Com A dor você pode certeza. cuidar com o canal, tem vários tratamentos para isso, não Tem é, doutor? muito. Você tocou num assunto bem pertinente e importante, porque antigamente, eu digo assim, antigamente, 5, 10 anos atrás, que não é muito tempo, os tratamentos de canais, eles eram, no caso, mistificados com muito terror. É quase uma cirurgia invasiva, Muitos né? pacientes hoje, quando a gente fala canal, isso vem mudando na nossa clínica, graças a Deus, porque a gente, como eu lhe falo, a gente ensina o nosso paciente, a gente mostra para ele que as coisas vêm mudando. A gente também, na nossa rede de clínicas odontológicas, a gente trabalha com uma tecnologia de ponta. Então, na nossa rede de clínicas odontológicas, a gente consegue mostrar para o paciente com uma. A gente tem uma câmera intraoral da Skycam, excelentíssima. Ela tem uma imagem Full HD, ela mostra até 60 vezes de ampliação. Isso durante Isso o durante a processo. avaliação odontológica. Isso a gente tem uma avaliação odontológica gratuita, que conta com todos esses artifícios tecnológicos e com uma odontologia excelente. Então, a gente conta com tecnologia de ponta na nossa rede de clínicas odontológicas. Fora o Skykin, voltando para o assunto do canal, a gente realmente tem um maquinário, tem uma ferramenta. O nossa especialista, a doutora Daniela. Mandar um abraço para a doutora Daniela, realmente incrível, trabalho impecável dessa doutora. Ela é especialista em endodontia que trata o canal. Então, ela tem um equipamento que mostra onde ela tem que parar com uma precisão incrível. É o uso da tecnologia A tecnologia na auxiliando aí, né? odontologia, na odontologia. Então é algo assim incrível. A nossa rede de unidade, o paciente pode tratar canal sem medo, sem trauma nenhum, que ele vai conseguir ter um resultado excelente, não vai perder o dente dele, não vai precisar usar prótese e vai ter uma saúde bucal excelente, com uma função incrível. E a pessoa você conseguir comer um churrasquinho no final de semana, conseguir comer aquela fruta que é mais saudável, comer uma maçã, ter aquele gosto daquele suco da maçã derretendo. Então aquela coisa assim, sabe, de saborear a vida, de fato, sem usar prótese. Então, é a odontologia do futuro, é a odontologia que a gente vem pregando. E lembrando, doutor, que um canal bem feito, um procedimento bem feito, ele vai durar anos e anos e anos. A gente Vai te dar garante. uma qualidade de vida muito grande. Com certeza, porque digamos que existe algo funil da morte do dente. Se você remover aquele dente, você realmente perdeu. Você não vai ter outro dente ali. Nós dentistas, cirurgião dentistas, a gente acaba falando que o maior vilão da saúde bucal é o açúcar. Mas hoje Alimentação. é a alimentação. Hoje eu digo que o maior vilão da nossa saúde bucal, da odontologia em si, além do açúcar, é a comercialização da odontologia. É como se a odontologia tivesse virado um comércio, como se fosse Sentido. tudo por dinheiro. Eu vou falar pelo primeiro vilão, que é o açúcar. Depois a gente entra nesse assuntozinho um pouco mais pertinente, um pouco mais polêmico, que realmente vai abrir os olhos e a mente de muitos pacientes e muitos dentistas que estão se formando no mercado agora também. O açúcar é o principal vilão. O carboidrato em si. O pessoal fala assim muito, por que antigamente não tinha muito problema bucal, saúde bucal antigamente na época das pedras, lá quando a gente não era tão evoluído no caso, porque naquela época não era tão pertinente o problema bucal. É porque a nossa alimentação antigamente ela era baseada praticamente em proteínas e fibras. Proteínas, no caso, eu digo carne animal, peixe, frango, boi, qualquer coisa assim de proteínas. E fibras, eu digo de vegetais e frutas. A nossa dieta era baixíssima em carboidratos. Carboidratos vira açúcar, no caso. Querendo ou não, de uma maneira, lógico, não vou me julgar, de uma maneira assim bem resumida e para que o público entenda, essa dieta rica em carboidratos que a gente tem hoje, McDonald's, fast food, ou então qualquer outro tipo de macarrão, a gente come macarrão direto, pizza, Macarrão? com certeza. Por que o macarrão? Porque ele é um carboidrato. Ah, tá. É uma Coca-Cola, massa, chocolate. Coca-Cola, chocolate, tudo isso aí. A gente tem uma alimentação riquíssima em carboidrato hoje em dia. E o maior vilão da nossa saúde bucal é o açúcar, é o carboidrato. A bactéria que causa a cárie é uma doença. Muita gente pensou que era contagiosa, mas ela não é contagiosa. Ela é uma doença provocada por uma bactéria e essa bactéria ela não come dente. A cárie em si, ela não come dente. Eu falo a cárie me referindo à bactéria, porque é como o público entende.
A cárie em si, ela não come dente, ela sintetiza carboidrato, que é o açúcar. Então, se você não tem carboidrato ou açúcar na sua boca, nos seus dentes, você não vai ter cárie, consequentemente, você não vai ter problemas bucais. Então, o que atrai é o açúcar. O que causa, como consequência, a cárie é a síntese do açúcar feito pelas bactérias. Então, a bactéria ela não vai comer o teu dente, a bactéria não vai comer proteína, ela não vai comer fibras. Ela vai comer açúcares, ela vai sintetizar o açúcar. Depois que ela sintetiza o açúcar, ela excreta isso. Essa excreção, no caso, esse depósito que ela faz como se ela tivesse feito uma caquinha, essa caquinha ela é ácida. E esse ácido consegue corroer o nosso esmalte dental, que é uma das superfícies mais rígidas do nosso corpo e muito bem protegida. Ela é degradada pelo ácido justamente da excreção da bactéria. Entendi. Então, o açúcar é um dos nossos piores vilões, justamente porque ele que faz com que a bactéria se alimente e provoque a cárie, consequentemente uma perca dental lá na frente, ou então dor, incômodo, e uma saúde bucal que não é esperada, que a gente não quer, que a gente não deseja. Agora, como é que a saúde bucal ela influencia na saúde da gente de modo geral? Porque a gente sabe aí que tem algumas doenças que são provocadas por algum problema Com certeza, na boca. com certeza. Eu digo assim, a gente dentista, né, nós dentistas, a gente conversa muito e fala que a gente sempre precisa lembrar que a boca tem um corpo e que o corpo tem uma boca. A gente não pode cuidar somente da boca. A gente não pode cuidar somente de dente, somente de mucosa, de lábio. A gente tem que cuidar daquele paciente como um todo. Ele tem um corpo e aquele corpo interage com aquela boca. Parece que é uma brincadeira, parece que a gente fala assim A saúde algo bucal óbvio. não é só o dente, a Não, saúde não é só, bucal é a boca de modo, de né? modo geral, é a saúde do corpo de modo geral, daquele paciente em si. Então, quem vê mais isso é o cirurgião dentista que trabalha em âmbito hospitalar. E esse cirurgião, ele tem essa visão que eu estou tentando passar para vocês aqui. É a visão de que aquela boca tem um corpo e que o corpo tem uma boca. Não tem como a gente cuidar de uma doença corporal, qualquer lugar do corpo, sem cuidar da boca também. Porque, querendo ou não, a pessoa se alimenta e o primeiro nutriente que vem daquela pessoa é da boca. Então, se ela come um alimento totalmente saudável, totalmente, digamos que, bom, um alimento que ela vai realmente ter nutrientes dali, mas ela come aquele alimento por uma boca que está contaminada, que tem problemas, e aquele alimento vai entrar contaminado para dentro daquela pessoa, no caso, para o seu estômago, então vai ser digerido com provavelmente uma futura contaminação, então uma inflamação ou algo do tipo, que a gente já viu que pode ocasionar várias doenças. Uma das doenças é sobre o canal, quando a bactéria consegue atingir o nervozinho do dente, ela tá como se fosse uma porta aberta para ir para qualquer parte do corpo. É uma via com Quais os órgãos assim mais afetados, digamos assim, coração? coração e pulmão. No coração existe uma doença chamada endocardite. Ela é eu falo que ela é comum porque a gente vê muito isso, nós dentistas, mas o público não conhece em si. É uma doença para quem já teve problema cardíaco, ou então alguma coisa do tipo. Se tiver alguma bactéria na boca, isso pode ocorrer. Essa bactéria pode ir por via sanguínea, parar no coração, ou então parar no pulmão de alguma forma. E isso pode gerar um problema irreversível, causando até a morte, inclusive. Por falar nisso, doutor, a gente tem assim índice de câncer de boca? Isso aí também é muito o cirurgião dentista em âmbito hospitalar que acaba vendo isso de maneira oncológica, porque infelizmente a gente não tem uma infraestrutura pública e também não tem incentivo público. O SUS ele tem um programa Tem. de saúde bucal, Tem né? um programa de saúde bucal. Tanto por meio do Estado quanto o município. Na verdade, quem atua são os O municípios, né? município, se eu não me engano, tem até muito importante isso. Tem até um programa do município, se eu não me engano, sobre implantes, isso é muito bacana. Vai avançando muita coisa aí, Amém, né? amém, justamente. Até porque, tipo assim, como o pessoal pode se assustar, ele é dono de uma rede de clínicas odontológicas e está divulgando o programa do Estado, onde é de graça. E eu falo, olha, eu tô aqui pela saúde, eu tô aqui Porque a gente está realmente... falando de saúde bucal em especial, mas assim, é bom lembrar que a gente não a gente está falando isso no âmbito privado,
Mas a questão da informação em relação aos cuidados com a saúde bucal, ele é ampliado, né? Não, sim, com certeza. É aquele assunto que eu lhe falei no início, que a odontologia aparentemente está virando um mercado. E isso é errado. Isso é um assunto que precisa ser debatido e precisa ser conversado urgentemente, de maneira importantíssima, como se fosse desse importância para isso mesmo. Os acadêmicos, os dentistas precisam ver isso de uma forma urgente. A odontologia está virando um mercado. Em Está que sentido, virando. doutor? Existem clínicas, existem rede de clínicas, grupos aí que estão voltados para fazer da odontologia um mercado. Em que sentido eu digo isso? Quem é da área, cirurgião dentista, colaborador, trabalha em clínica, ou então pacientes que frequentam clínicas odontológicas sabem do que eu vou falar. Existem dentista avaliador, até aí tudo bem. Mas existe dentista orçamentista, eu digo que vai além da odontologia de fato. Por que eu digo isso? Na odontologia a gente não faz orçamento. Não é um orçamento porque não é um produto, a gente não vende um produto, a gente vende um serviço. Então seria previsão de honorários praticamente. Não é certo falar orçamento, é porque é como se fosse um produto, a gente está vendendo um produto e não é o que a gente vai fazer de fato. A gente vai tratar a saúde bucal de um paciente. Quer E a dizer que ele nossa está se taxando tudo? está taxando realmente um tratamento e não está se tornando um tratamento. Quando um paciente vai em uma clínica odontológica, ele vai procurar um dentista. E o que está sendo criado hoje nas clínicas populares e nas redes de clínicas, essas clínicas populares que eu digo, aquelas populares de fato, que estão ali só para vender praticamente. Aquela rede de clínicas. Rede de clínicas odontológicas assim, popular. Assim, sabe, bem popular mesmo, que visa em preço e fala, olha, bem baratinho, de limpeza, barato, tudo certinho. Aí o paciente não vai encontrar, ali dentro o paciente não vai encontrar um dentista, ele vai encontrar um vendedor. Aquele orçamentista, ele não está ali para promover saúde, ele está ali para bater meta, ele está ali para vender, ele está ali para fazer dinheiro de fato. Então isso aí é um assunto que precisa ser conversado, porque não é o que a gente está querendo fazer. O mais incrível disso é que, digamos que 1% dos dentistas que trabalham em uma clínica odontológica, uma rede de clínicas popular, que visa dinheiro, visa bater meta, 1% desses dentistas não aceitam. Graças a Deus eles falam, olha, eu sou 1% deles. Eu vou até dar uma de Rousseff aqui, dar uma brincadeirinha. Eu digo que eu sou 1% desse dentista, eu sou 1% do 1%. Por quê? Digamos que 1% daqueles dentistas que trabalham nessa rede de clínicas populares saem dali e falam, eu não quero mais trabalhar assim, porque não foi isso que o meu juramento como cirurgião dentista não foi esse. Eu jurei promover saúde, não vender. Então 1% sai dali e vai trabalhar em outras clínicas que promovem saúde. Ou então abrem os seus próprios consultórios. Eu digo que eu sou 1% do 1% porque eu saí de uma rede de clínicas grande, trabalhei em várias, populares, e abri uma rede de clínicas acessível. Eu não digo que minha rede de clínicas é popular, porque isso acaba desvalorizando o trabalho que a gente faz ali, o trabalho dos meus doutores, da minha equipe de modo geral. Eu digo que é uma clínica acessível porque a gente vai dar procedimentos e vai dar promoção de saúde de qualidade. A gente vai promover realmente a odontologia verdadeira por um preço acessível e usando tecnologias de ponta. Então, são realmente, caso o paciente queira um tratamento parecido com o nosso, ele vai conseguir. Não estou dizendo que ele não consegue em Belém, ele consegue, mas ele vai conseguir em Nazaré, no Valdecante, Reduto, Doca, por um valor no mínimo 5 vezes o valor que a gente cobra. Então, o que eu estou querendo fazer, eu digo que eu sou 1% do 1% porque eu saí de uma rede de clínica odontológica focada. Eu nem digo que é uma clínica odontológica, eu digo que é uma loja focada em fazer dinheiro e abrir a minha rede de clínicas também focada em promover saúde de fato. Doutor, olha, essa é uma realidade de muitos profissionais em relação ao que você fez. Sim. Porque eu tive a oportunidade de visitar a sua clínica, realmente é um atendimento humanizado. Você pensa no paciente, o seu tratamento, a sua forma. Não estou também dizendo que não acontece isso em outros locais. Existem clínicas Mas assim, de qualidade. um tratamento, é um atendimento humanizado muito legal que a gente percebe. E você tem que ter toda aquela coisa de conversar com o paciente, de fazer com que o paciente se sinta bem à vontade. É especial a sua forma de tratamento. E assim, como você falou, é um serviço de qualidade e com valores realmente Valores acessíveis. acessíveis
que garante o acesso à população. Com certeza. É por isso que você realmente resolveu investir na questão da clínica do bairro, né? O Dentista do Bairro foi Dentista do pensado bairro. justamente nisso. A gente tem uma placa com valores, com as nossas metas, com realmente o que a gente quer e o que a gente pensa sobre odontologia e promoção de saúde. Importante também que você tem plano odontológico, né? A gente tem um plano odontológico, que é o plano odonto. Ele é um plano único ou familiar. Tá na primeira etapa, a gente está estruturando isso de uma maneira muito melhor. A gente vê novidade por aí, novidade incrível, que a gente vai trazer parcerias com vários comércios locais. A gente trabalha nos bairros, então, tanto no bairro do 40 Horas quanto no bairro do Mengui, a gente vai trazer parcerias para que o público se sinta realmente dentro de um plano de qualidade, que ele se sinta beneficiado de fato. Valores acessíveis, com vários benefícios. Eu vou trazer isso aí com o tempo, vou também divulgando na nossa rede social, qualquer coisa venda lá, ou nos siga lá. Qualquer coisa Já está aqui na telinha o qualquer endereço. coisa nos siga lá, é aqui embaixo. Sempre tive vontade de falar isso, olha aqui embaixo, dá uma seguidinha aqui embaixo. Tá aqui na Dentista do tela Bairro. também. Olha, Dentista do Bairro com 2 O no final, Dentista do Bairro, nossa rede social lá no Instagram. A gente vai sempre manter vocês inteirados com notícias, vídeos sobre realmente o que a gente está falando aqui, sobre saúde, sobre promoção de saúde, sobre como está a odontologia, explicando os procedimentos para os nossos pacientes, para que perca aquele tabu, aquela misticidade que fala, será que a odontologia é a mesma coisa de antes, aquele carniceiro, aquele açougue? Hoje em dia, a gente muda completamente essa visão. Eu não digo que eu sou nem o dentista antigo, que é aquele dentista bruto, carniceiro, eu não digo nem que eu sou dentista novo, que é aquele dentista que só pensa em estética, só pensa em lente de contato, só pensa em botox. Eu digo que eu sou aquele meio termo, que está ali realmente para promover saúde. Se o paciente quiser estética, ele vai ter, mas depois de realmente cuidar da função. E se o paciente realmente precisar de algo, a gente está ali para fazer qualquer procedimento que seja necessário. Intervir Você cuida também da cirurgicamente ou não. estética, né? Com certeza. A gente tem, na nossa rede de clínicas odontológicas, a gente tem todas as especialidades odontológicas, de tudo, de pediatria até a oncologia, ou então qualquer bucomaxilo, qualquer especialidade que seja necessário, a gente tem o suporte na nossa rede de clínicas odontológicas. E aí também, isso que eu ia perguntar para você, que é sobre o atendimento infantil, né? Sim, a gente E tem... eu tenho um número considerável de pacientes também que procuram a clínica. Eu fico muito feliz porque é incrível. O paciente chega na nossa rede de clínica, chega nas nossas unidades, conhece a nossa equipe, conhece os nossos colaboradores, conhece os nossos doutores e se apaixona. Então, sempre que leva um paizinho ou uma mãezinha, leva uma criança ali, sendo seu filho, sendo seu sobrinho, algum responsável leva uma criança, eles se apaixonam, tanto a criança quanto o responsável, e não largam mais a gente. E claro que pelo meio de convívio que aqueles pacientes convivem, tem muitas outras crianças e acabam indicando, fazendo indicação, e aquele boca a boca é incrível. O paciente conhece a gente, vê a maneira que a gente condiciona o paciente, a criança, a gente leva a criança com o melhor manuseio possível para que a gente consiga fazer um tratamento de qualidade. Não é só extração. A gente cuida realmente daquela saúde bucal, prevendo para que aquela criança que hoje tem 7, 10, 12 anos tenha uma saúde bucal com 18, 25, 30 anos excelente, sem perca dental, sem nada, para que ela tenha uma saúde bucal e uma função perfeita, para que ela não chegue em 50, 60, 70 anos sem um dente e não precise de prótese lá no final. Exatamente. Doutor, qual a abrangência ali de bairros que vocês atendem em relação à unidade do 40 Horas e à unidade do Bengui? Quais são aqueles bairros assim que vocês conseguem atender em sua maioria? Certo, eu acho incrível. Na verdade, a gente tem 2 anos de clínica, a gente vai fazer 2 anos de clínica esse ano, na nossa primeira unidade, que foi a unidade de Ananindeua, no bairro do 40 Horas. E eu acho incrível a abrangência que a gente consegue estar chegando. Foi por isso que depois de um tempo eu consegui abrir a unidade de Belém, porque a gente estava vendo essa necessidade. Na unidade de 40 Horas a gente atende gente de Marituba, a gente atende gente de Benevides, a gente atende pessoas, nós atendíamos pessoas de Belém, atendíamos pessoas de Barcarena. Então a gente tem uma abrangência muito grande, porque realmente o boca a boca ele é elevado, a nossa qualidade de tratamento, o nosso profissionalismo é levado por aí pelos 4 cantos do estado, e a gente consegue realmente ter um fluxo muito grande. Então, se eu for lhe falar aqui quais são os bairros que a gente atende, parece brincadeira, mas assim, eu acho que a gente só não atende Salinas, que é um pouquinho longe, né? Mas de resto, de lá para cá, a gente também está atendendo. O bairro da Marambaia, que é o do Bengui, no caso, Médici,
ali próximo ao Bengui, Itapanã, Satélite, próximo da Augusto Montenegro em si, a nossa unidade do Bengui atende muita gente. E da parte da Ananindeua, Icuí, Cidade Nova, Paá, Guanabara, Guajará, toda aquela região ali, a gente também está atendendo. Como eu disse, tem gente de Marituba, gente de Benevides que vem procurar nossa equipe e que sai satisfeitíssimo com um trabalho muito bem feito. Fala, doutor, se eu morasse em outro estado, eu viria. Legal, muito legal. Doutor, em relação à saúde bucal de jovens e adultos, o que se deve ter mais cuidado? Porque tem essas especificidades, Essa essas diferença, diferenças, né? aí tem E uma. aí tem também tanto que a questão do idoso também tem que ter um cuidado até maior, né? Com certeza. Tem uma diferença assim. A gente não diferencia muito de jovem e adulto, mas criança e jovem para cima. Aí depois a gente vai diferenciar também lá na parte mais idosa, na terceira idade, a gente tem uma diferençazinha. Mas de início é cuidar da saúde bucal com escovação constante, sempre que se alimentar. O pessoal fala assim antigamente, tem que escovar 3 vezes por dia, Uso do quatro fio vezes por dia. dental, né? O uso do fio dental tem que ser diário. Tem que ser diário, porque isso aí é o que vai fazer com que os seus dentes continuem bastante tempo. O maior índice de cárie é entre os dentes, justamente onde a escova dental não consegue entrar. É ali que ela vai se proliferando, né? E ninguém vê, e O quando resto de vê já está alimento, no bem caso, o visível. resto de alimento carboidrato, né, o açúcar, é limpado da frente dos dentes, mas entre os dentes, nessa parte interdental, a escova não consegue entrar. A cerda da escova não consegue limpar. Então é o fio dental que vai tirar aquele açúcar que está ali. Se não tirar, vai gerar uma cárie. E essa cárie também é difícil de conseguir resolver porque é entre os dentes, então o dentista tem que ter uma destreza enorme. Se não for um especialista, talvez pode ocasionar de um problema maior acontecer ali, a não ser que o dentista tenha uma destreza muito boa e uma habilidade muito boa também. Doutor, por que não o palito de dente? Pelo amor de Deus, por favor. Por Além de incrível que pareça. deselegante, né? Além de deselegante, justamente. Tem gente que fica com medo, né? Não sei se tem um gostinho especial ali, eu não Pior sei. é fazer isso e colocar a mão, né? Realmente. Olha, a gente não diz que. Tem uma polêmica na odontologia que até a escova dental ela é uma lixa. Então ela pode agredir o dente. Mesmo que ela cerda macia, ela é uma lixa. Principalmente um pedaço de madeira, né? Um pedacinho de pau. Ali tu vai agredir o teu dente de qualquer forma. E além do dente, tu também tem gengiva, tem mucosa. Então você pode se machucar utilizando um palito de dente. E ele não tem a espessura ideal, não tem a forma ideal de entrar entre os dentes e limpar. Ele Você afasta. não faz nada disso, ele só machuca. Ele vai entrar na sua gengiva, vai entrar machucando, vai sair machucando. Fora que ele não vai conseguir limpar nada. O que ele consegue fazer é empurrar o alimento mais para dentro e não vai conseguir limpar. Desculpa. O certo é utilizar o fio dental. Você coloca o fio dental entre os dentes, puxa para um ladinho e vai fazer com que toda aquela sujeira saia. Primeiro usar o fio dental, depois escovar o dente. A ordem não é inversa. É primeiro usar o fio dental, depois você escova o seu dente. Tem muita gente que fala, doutor, eu não uso o fio dental porque sangra. E eu digo para essa pessoa, sangra porque você não usa fio dental. Exatamente. É É um isso ciclo mesmo, vicioso. sangra, porque uma vez eu fui ao dentista, ele falou exatamente isso. Usa o fio dental, o uso do fio dental, ele vai diminuir o sangramento, Com diminui o certeza. sangramento. Sangra porque está inflamado. Está inflamado porque provavelmente tem alimento ali, ação bacteriana, e isso acaba agredindo a gengiva, causando uma inflamação. Então, qualquer coisa que você tocar, fio dental, o dedo, a escova, ou então o palito de dente, se tocar naquela gengiva inflamada, vai sangrar. Se continuar, então, com o uso do fio dental, Se para de continuar sangrar. com o uso de fio dental durante 10, 15, 20 dias, dependendo de cada situação, eu lhe dou certeza que para. Se você usar o fio dental diariamente durante 20 dias, alguns casos precisam de um colutório. Um colutório é um enxaguante bucal. A gente chama de colutório, nós especialistas na odontologia, no caso, a gente chama assim porque é a maneira que a gente se entende. Mas são enxaguantes bucais com um pouquinho de um medicamento. E aí isso vai fazer com que ajude, auxilie naquela prevenção daquela saúde rosa que a gente chama. Que existe a saúde branca é o do dente, e a saúde rosa que é da mucosa, da gengiva. Então o uso do fio dental em conjunto com esse colutório, com esse enxaguante bucal, com medicamento, vai fazer com que aquela gengiva pare de sangrar. Então ela sangra porque você não usa o fio dental. E o pessoal fala, eu não uso o fio dental porque sangra. Então tente continuar usando o fio dental, tente fazer aquele uso contínuo que você vai perceber
Que depois de um tempo, depois desses 20 dias, você pode usar o fio dental dia sim, dia não, dia sim, dia não. Vão até me brigar por isso. Mas é uma maneira de a gente conseguir atingir nosso público e fazer com que eles utilizem o fio dental. Porque existem dentistas que não usam todo dia fio dental. Tá errado? Tá errado. Mas se usar dia sim, dia não, é melhor do que não usar o fio dental durante uma semana. Principalmente quem usa aparelho. Principalmente quem usa Como aparelho. usar Eu fio tô usando dental com aparelho? com Tem aparelho. muita gente que, né? Realmente. É porque realmente você tem que ter aquele passador de fio. Existe um passador de Tem fio passador de realmente fio. que dinamiza muito o processo. Olha, eu tenho 30 anos, eu nunca usei aparelho, comecei a usar 2 meses atrás. Inclusive já estou para tirar na nossa rede de clínicas, a gente faz um tratamento ortodôntico muito rápido. O paciente que usa aparelho, ele não usa aparelho por 5 anos, 6 anos, 7 anos, como a gente vê por aí. Isso é uma iatrogenia, eu acho que realmente é enganação, isso é crime. Existem casos e casos isolados que o paciente precisa usar durante 5, 6 anos, 7 anos um aparelho, mas a gente vê aí 80, 90% dos casos das populares são assim, e isso está errado. Então eu estou utilizando o aparelho há 2, 3 meses, já vou remover, então Já surtiu já efeito? surtiu o efeito que eu queria, já deixei meu sorriso bacaninho, agora eu vou dar uma atualizada, porque eu sou dentista e preciso ter uma imagem muito bonita, É. então isso é necessário. Lá na rede de clínicas a gente precisa estar fazendo a manutenção mensalmente para que o paciente tenha uma diferença no seu tratamento. E de uns 2 meses para cá, na primeira semana eu senti uma dificuldade. Logo que eu coloquei o aparelho incomoda, eu não posso mentir. Dói um pouquinho porque gera uma inflamação, justamente para movimentar os dentes. A dinâmica nossa muda, a gente começa a comer e se alimentar de uma maneira totalmente Comer diferente. O maçã só tempo, na quem fábrica. me dera, nunca mais comi maçã, olha. Não me lembre, por favor. Eu amo maçã. Então, faz tempo que eu não como maçãzinha porque o aparelho vai quebrar, ou então vai prejudicar, ou então vai doer, Escolar, né? vai descolar e vai ficar tudo preso ali. Então a minha dieta mudou completamente depois que eu coloquei o aparelho. Isso até ajuda também um pouquinho, não muito, mas ajuda. Então, existe um passador de fio, existe uma maneira de se adequar, existem umas escovas especiais para quem usa aparelho. A gente pode trazer nos próximos episódios esse podcast, do podcast para mostrar justamente esses Com certeza. utensílios. Vim focado para ortodontia, a gente traz um especialista em ortodontia, aparelho aqui para a gente conversar melhor com o público, para o público se entender melhor também. Acho que pode fazer parte desse projeto bacana. Com certeza. Doutor, qual a frequência ideal que se deve ir ao dentista? Posso vender meu peixe aqui? Pode. Fique à Olha, vontade. tem muita gente que pergunta assim, doutor, não é nem a frequência ideal de ir no dentista, é doutor, com quanto tempo eu faço uma limpeza ou então uma raspagem odontológica? Como é que funciona isso? E eu sempre digo para o meu paciente, Alexandre, não doutor Alexandre, Alexandre, como paciente, preciso de 4 em 4 meses ir ao dentista. Claro que eu faço na minha rede de clínicas, inclusive um abraço para o meu excelentíssimo técnico de saúde bucal, Jate. Ele é que faz a minha limpeza, ele é o técnico de saúde bucal que cuida da minha higiene bucal, porque realmente ele já está com a gente há 1 ano e meio, mais ou menos. Trabalho incrível, trabalho excelente. Confio completamente minha saúde bucal na mão dele. Ele não é dentista. Claro que caso eu precise fazer uma restauração, precise fazer um trabalho de odontologia mesmo, voltado para cirurgião dentista, eu faço com algum dentista da minha equipe. Tem vários parceiros, né, doutor? Tenho vários doutores. Faceta também, vocês A gente faz fazem esse faceta, lente de procedimento contato, com faz. outro doutor, A né? gente faz, na Quem é que verdade, faz? a gente tem vários especialistas. Inclusive, eu também faço esse trabalho de lente de contato dental, porcelana ou resina, qualquer coisa assim do tipo. Claro que se o paciente tiver condições para isso, não digo condições financeiras, digo condições mesmo de saúde bucal. Se for apto para aquele paciente, se der para fazer naquele paciente, porque isso é um tratamento Tem estético. essa preocupação também. Justamente, a gente não vende ali, o paciente quer, mas não dá para fazer, bora vender para conseguir caixa, para bater Na meta. verdade, é uma Não, abrangência. Você está com o serviço, mas o forte da clínica é promover saúde bucal. e também os serviços básicos, Os né? serviços básicos, justamente de prevenção, na verdade. A gente tenta Exatamente. prevenir o máximo que a gente puder. Então a gente consegue realmente fazer com que a nossa rede de clínicas tenha uma abrangência total em todas as áreas da odontologia. Ok, doutor. A gente está com o nosso tempinho já aí quase que acabando. Realmente. E aí, mas a gente vai voltar mais vezes. Inúmeras, vai trazer mais convidados, Isso, a gente vai vamos fazer trazer algo bem bacana. outros especialistas, juntamente aqui com o doutor Alexandre. Inclusive de outras áreas também, eu acho que é bem Inclusive de interessante. outras áreas. E para a gente, né, mostrar
disseminar informação em relação à certeza. promoção, proteção e prevenção da E saúde. prevenção da saúde sempre. Exatamente. Doutor, eu queria que você, então, falasse de modo geral, porque a saúde, hoje em dia, diferentemente do que no início do programa a gente estava falando, diferentemente de alguns anos atrás, a gente tinha a questão a gente não tinha a preocupação da prevenção da saúde bucal. Era mais uma questão de tratar o que já tem, que é, por exemplo, extrair um dente, fazer um canal. E hoje a gente sabe que Nós temos graças também a tecnologia, né? à tecnologia e às clínicas como a clínica dentista do bairro, que traz à população esse serviço, esse diferencial, essa forma diferente de assistência à saúde bucal e acessível, que é o mais importante. Sim, com Não é isso? certeza. O que eu digo muito para meus pacientes, sempre numa conversa, no primeiro encontro, tanto comigo quanto com qualquer dentista da minha equipe, qualquer cirurgião dentista, a gente tem uma conversa com o nosso paciente, a gente sempre fala, eu sempre gosto de mostrar a realidade. Eu digo que na odontologia, ou nosso paciente gasta muito, ou nosso paciente vai gastar pouco. Não tem como ele não gastar na odontologia. Porque se ele não vai para o dentista, se ele teoricamente não gasta, quando ele vai para esse dentista, ele vai gastar muito. E vai gastar bastante mesmo. Não tem nem como a gente prever assim, mais ou menos tanto. Não. Porque já que ele nunca foi, já que ele não vai, deve existir inúmeros problemas aí naquela saúde bucal. Porque é muito difícil uma pessoa não ir e cuidar muito bem da saúde. Quem vai é por quem previne. Quem cuida muito bem da saúde, previne e vai. Então, se a pessoa não vai, ela já não previne, então tem vários problemas bucais. Então, quem não vai cuidar da saúde, quando vai, gasta muito. Então, eu sempre digo isso. Na odontologia, ou o paciente gasta muito ou gasta pouco. O paciente que gasta pouco é aquele que previne, que vai rotineiramente na odontologia, que sempre vai no dentista, sempre procura promover. Doutor, não tenho nada, mas vou fazer só uma limpezinha e um raio-x para ver se está tudo certinho. Rotineiramente, aquele paciente não vai ter problema nenhum de gastar rios de dinheiro na odontologia, porque ele não vai ter problema para gastar. Então, o que eu prezo hoje, o que eu tento passar hoje é uma luta constante, diária, é a prevenção da saúde. Mostrar para o meu paciente que ele pode se prevenir e pode gastar menos. Doutor, tu tem uma rede de clínicas odontológicas que tu vai parar de ganhar dinheiro? Não, a odontologia não é mercado, a odontologia não é comércio. A odontologia é prevenção de saúde. Eu não estou aqui para aquelas pessoas, eu não estou aqui para falar, olha, não escova o teu dente para que eu consiga ganhar dinheiro e te extrair teu dente. Não, eu estou aqui para cuidar da tua saúde. Então, eu acredito que financeiramente, qualquer recurso financeiro é consequência de uma boa prevenção de saúde. Com certeza. Então, o paciente vai procurar a gente, não vai procurar para extrair um dente, vai procurar para se prevenir. Vai procurar para chegar ali e falar, olha, eu quero cuidar, eu quero conhecer, o que eu posso fazer? A gente especifica tudo o que precisa ser feito, organiza o tratamento dele de tempo em tempo para que ele tente trabalhar aquilo ali durante 6 meses, 1 ano, para que ele consiga resolver tudo sem gastar muito dinheiro, que caiba no bolso dele e que ele consiga realmente ter saúde e ter função de qualidade. Qualidade de vida. Qualidade de vida é o mais importante. Também a saúde bucal é qualidade. Com certeza, né? Com certeza. Então tá, doutor, muito obrigada. Amiga, eu queria lhe agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui. Realmente está trazendo para o público novidade, está trazendo informação importantíssima para o público, para que o nosso povo, a nossa população tenha esse conhecimento. Como eu digo, conhecimento é poder, é a chave. E a gente consegue chegar muito longe sabendo das coisas. O doutor Alexandre, ele é o nosso grande incentivador, nosso parceiro. E eu que queria também agradecê-lo por estar conosco, né, desde o início, por acreditar e principalmente por estar do nosso lado. E com certeza a gente vai trazer coisas muito boas. Olha, o que eu digo para minha amiga aqui, olha, isso aqui é totalmente necessário. Um podcast que fala sobre saúde e de verdade é extremamente necessário no nosso estado, porque eu sou da área, não conheço podcast daqui do nosso estado que fale sobre saúde de modo geral, para realmente mostrar para o nosso público o que eles precisam saber. Então, siga a gente, siga aqui, falando Ligado em Saúde, siga Ligado em Saúde no YouTube, no Instagram, siga a gente para que vocês fiquem realmente atentos e informados de tudo e qualquer notícia nova em relação à saúde de modo geral. É isso aí. Até lá.